Olá, meu nome é Juliana Brandão, eu sou bolsista CNPq e irei apresentar sobre o trabalho de investigação da fotomodulação na otimização da efetividade antimicrobiana de compostos de amônio quaternário. Meu orientador é o professor Jailton Azevedo e a co-orientadora é a mestranda Ana Beatriz Almeida. Os compostos de amônio quaternário, ou QUATs, são utilizados como desinfetantes de amplo espectro, com uma estrutura molecular composta de um núcleo de nitrogênio de carga positiva, 4 radicais que podem variar dependendo da formulação, e um átomo de carga negativa, geralmente sendo fluoro. Essa polaridade lhe confere um caráter catiônico que lhe permite estabelecer interações eletrostáticas com os fosfolipídios de membrana plasmática dos micro-organismos, já que esses possuem carga negativa. Essa interação desestrutura a bicamada lipídica, resultando em sua ruptura e extravasamento do meio intracelular, levando à morte do organismo. Uma das principais aplicações dos QUACs é na desinfecção de materiais e superfícies de ambientes hospitalares, mas seu uso inadequado em concentrações subinibitórias favorece o aparecimento de bactérias multidroga resistentes com susceptibilidade reduzida a esses compostos, dificultando sua eliminação do meio. Isso, por sua vez, aumenta o risco do desenvolvimento de infecções hospitalares de difícil tratamento, configurando um grave risco à saúde pública. Porém, é sabido que alguns sais de amônio quaternário podem ser utilizados como agentes fotossensibilizantes e liberar espécies reativas de oxigênio, que têm alto poder de lesão celular. Então, para este trabalho, se utilizou um desinfetante comercial composto de cloreto de benzalcônio e cloreto de didecil de metilamônio, com os objetivos de desenvolver um protocolo de otimização dos compostos quaternários de amônio utilizando terapia fotodinâmica e comparar o biocida fotoestimulado com sua aplicação tradicional indicada pelo fabricante. Inicialmente, identificamos o espectro de absorção do composto por meio de uma varredura no espectrofotómetro, para determinar qual comprimento de onda usar em sua fotoestimulação. Realizamos um cultivo de Pseudomonas aeruginosa TCC em meio líquido para poder determinar, por espectrofotometria, uma concentração bacteriana padronizada a ser testada. Em uma placa de 24 poços com tampa, foi feita uma diluição seriada do QUAC, partindo da sua concentração de uso indicada pelo fabricante, de 5.466,50 microgramas de QUAC por ml de solução, e reduzimos esse valor pela metade até atingir a concentração de 170,83 microgramas por ml. Todos esses poços possuem a diluição testada do QUAC, uma concentração padronizada de bactéria e meio TSB completando o volume do poço. Cada diluição foi testada em triplicata, assim como o poço controle, composto apenas de meio TSB. Foram feitas 3 placas. Todas tiveram uma pré-incubação de 15 minutos na ausência de luz, e então foram submetidas a 3 regimes: o tradicional sem a irradiação luminosa, o de radiação com luz infravermelha e o de radiação com a luz LED vermelha, ambas por 50 minutos. Todas foram incubadas por 24 horas a 36 graus Celsius. Para a leitura das placas, foram testadas duas metodologias: a visualização da turbidez do poço por sua observação e leitura em espectrofotômetro e a determinação da concentração bactericida mínima, a CBM, através de uma semeadura de uma alíquota de cada um dos poços em uma placa de Petri com meio TSA, incubada por 24 horas para então contar a quantidade de unidades formadoras de colônias. Como resultado, foi determinado que este QUAC absorvia os comprimentos de onda de 670 nanômetros, que corresponde à luz vermelha, e comprimentos acima de 900 nanômetros, que corresponde à luz infravermelha. A visualização da turbidez dos poços não foi capaz de refletir o crescimento bacteriano, pois o composto utilizado causava uma turvação do meio, dificultando a visualização por observação e espectrofotometria. Na imagem, é possível ver que mesmo nos poços com maiores concentrações do desinfetante, que apresentam baixa viabilidade bacteriana, ainda ocorreu a turvação. A CBM foi capaz de identificar onde havia crescimento bacteriano e qual concentração matou as bactérias. Porém, no caso da luz infravermelha, não houve crescimento bacteriano em nenhuma diluição. A temperatura dos poços da placa foi monitorada durante a irradiação e foi constatado o superaquecimento do meio, que pode ter levado à morte celular. Na utilização do QUAC recomendada pelo fabricante, a CBM foi de 2.733,25 microgramas por ml, pois essa foi a última diluição a não apresentar crescimento de colônias. Quando aplicamos a radiação vermelha, a CBM passou a ser 683,30 microgramas por ml. Neste gráfico, podemos ver que a estimulação fotodinâmica do QUAC foi capaz de aumentar a sua eficácia, diminuindo sua concentração de uso em aproximadamente 76%. Essa otimização do efeito antimicrobiano do desinfetante pode ser resultado da liberação dos radicais de oxigênio após a estimulação da molécula com radiação luminosa. Isso ocasionaria o aumento do potencial iônico da molécula, que ficaria com mais carga positiva, o que tornaria as interações eletrostáticas com os fosfolipídios de membrana mais ávidas. Ao mesmo tempo, ocorreria o ataque dos radicais de oxigênio à membrana e aos compostos intracelulares, causando diversos danos aos componentes vitais da célula. Esses mecanismos seriam os responsáveis pelo aumento da susceptibilidade bacteriana aos QUACs. Diante do exposto, concluímos que a terapia fotodinâmica foi capaz de otimizar a efetividade antimicrobiana dos compostos de amônio quaternário,
mas ainda são necessários mais estudos para elucidar o seu mecanismo de ação.